Olá, tudo bem com você? Eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir desse momento estamos nós dois juntinhos aqui, mais uma vez, no nosso Papo de Pradinho. Existe uma afirmativa de ser o número 7 um número perfeito. Mas por que será? O que leva este número a ser tão diferente dos demais? Bem, começamos por entender que, pela matemática, o número 7 é um número primo, ou seja, do número 1 ao número 10, o 7 é um dos que só pode ser dividido por um ou por ele mesmo. Os demais são 2, o 3 e o 5. Outro fator bem interessante é que sempre a soma dos números entre 1 e 6 tem como resultado o número 7. Eu vou te dar exemplos. Se somarmos 1 mais 6, o resultado será 7. O mesmo resultado teremos quando a soma for entre 2 mais 5 ou 3 mais 4. Mas se abandonarmos a matemática e enveredarmos, por exemplo, no campo da cultura, veremos que existem 7 notas musicais que formam a escala musical diatônica, formada pelos monossílabos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. O que muita gente desconhece é que essa classificação foi inventada pelo monge beneditino italiano Guido d'Arezzo, que se baseou em 6 frases do texto do hino a São João Batista. E seguindo ainda pelo campo da cultura, temos o que é denominado de as 7 maravilhas do mundo. E que são elas? A Grande Pirâmide de Gizé, o Mausoléu de Halicarnasso, o Templo de Ártemis, a Estátua de Zeus, o Colosso de Rhodes, o Farol de Alexandria e os Jardins Suspensos da Babilônia. Até mesmo depois da morte, o número 7 continua com os seres humanos, já que quando a pessoa falece, é enterrada em cova, e a medida usada é a de 7 palmos. E você saberia me dizer o porquê dessa medida? É que quando a peste bubônica assolou a Europa, em especial a Inglaterra, isso no ano de 1665, se tomou por regra enterrar os mortos a 7 palmos de profundidade. Desta forma, evitaria-se que animais como os cães desenterrassem os defuntos contaminados. Aqui no Brasil, 7 palmos de cova giram algo em torno de 1,30 m de profundidade. Outro momento que nos passa quase sempre desapercebido sobre a presença desse numeral tão especial é quando temos a chuva sendo atravessada pelos raios solares, o que gera um prisma chamado de arco-íris, e que tem exatamente 7 cores. E posso ainda invadir a área da história, e nela veremos que até mesmo dentro da história brasileira, o número 7 está fortemente presente, como, por exemplo, quando da descoberta do Brasil, momento em que foi, por Pero Vaz de Caminha, escrita ao rei de Portugal, uma carta falando sobre a descoberta. Essa carta foi escrita em 7 folhas, cada folha sendo dividida em 4 páginas. A independência do Brasil foi declarada por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822. Outro fato bastante singular, e aí eu vou puxar minha sardinha, relacionado ao número 7, é o de ter sido no dia 7 de setembro do ano de 1955, o dia em que este fradinho veio ao mundo. E você sabia que a palavra Brasil aparece 7 vezes no nosso hino nacional brasileiro? Pode contar. E vamos ao lado da religiosidade. Nele, começaremos por perceber que aquele candelabro judeu bonito, de 7 braços, denominado de menorá, tanto primeiro nos fala da representação do cosmos, o mundo visível e o invisível, como em segundo, a árvore da vida, a representação de Deus e a vida eterna. E quanto à Bíblia cristã? Talvez esteja na Bíblia dos cristãos
o maior manancial de misticismo que foi dado ao número 7. E isso poderemos perceber já ao lermos o livro de Gênesis, onde veremos que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou justamente no 7º dia da sua criação. Mas não para por aí. No capítulo 41 do mesmo livro de Gênesis, podemos conhecer a história sobre o sonho do faraó, onde surgiram 7 vacas formosas à vista e gordas de carne e que pastavam no prado. E logo surgiram também 7 outras vacas, porém feias à vista e magras de carne, e que pararam junto às outras vacas à beira do rio. E as 7 vacas feias à vista e magras de carne comeram as 7 vacas formosas à vista e gordas de carne. E foi quando acordou o faraó. E a Bíblia tem como seu último livro o Apocalipse, também conhecido como o livro da Revelação ou Apocalipse de João, por ter sido escrito por João na ilha de Patmos, no mar Egeu. Neste livro, o apóstolo termina de escrever a Bíblia com 7 palavras proferidas por 7 trovões e que podem ser compreendidas como sendo uma manifestação da poderosa voz de Deus. Tal fato podemos confirmar se lermos Apocalipse em seu capítulo 10, versículos 3 e 4, que nos revela o seguinte, abro aspas, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. Fecho aspas. E se notarmos algo mais ainda nesse capítulo, perceberemos que se somarmos os números 3 com 4, que são justamente os números dos versículos comentados agora por mim, encontraremos como resultado da soma o número 7. Mas Apocalipse não para por aí. Nele, João ainda cita os 7 selos, que são previsões sobre os acontecimentos que irão ocorrer quando do fim dos tempos. Para suceder aos 7 selos, serão escutadas 7 trombetas, ao serem reveladas as 7 taças, quando então virá o julgamento de Deus sobre toda a nossa humanidade. O número 7 realmente é um número bastante misterioso e intrigante. Mas quem sabe ele seja assim justamente por ter sido o número correspondente ao dia da criação, no qual Deus se pôs a descansar. Bom, aqui termina mais esse nosso papo de fradinho, mas não antes de voltar a te pedir que nos deixe o seu like. E que se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Clique no botão de se inscrever, comente, toque no sininho, coisas que muito nos ajudará a produzir novos vídeos para você. Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Paz e bem.